Deus, pela concordância, por Ele ter confirmado mais uma vez a sua palavra. Eu creio que hoje nós sairemos daqui renovados, porque a palavra do Senhor, ela nos renova. Ela tira aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que Ele pede que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque quando o Senhor fala, nós reconhecemos a sua voz. Amém? É João 3,16? É. Já foi citado aqui. Todos encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de... Porque Deus... Amou. Porque Deus... Amou. Porque Deus... Porque Deus amou. Gente, eu falo, porque Deus, vocês falam, amou. Bom? Porque Deus Amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando o Senhor ministrou esta palavra no meu coração, e eu louvo ao Senhor porque toda a palavra que Ele revela é sempre nos atraindo para mais perto dele. Neste contexto que lemos, Jesus está num diálogo com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, conhecedor da Torá, conhecedor do Velho Testamento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, ele vai de noite ter com Jesus. E por que de noite ele foi ter com Jesus? Porque ele não queria ser visto por outros, talvez, da sinagoga, e nem dar motivo para que falasse a respeito dele. E quando ele vai ter com Jesus, eu acho interessante que o escritor deixa bem claro. Jesus, ele chega diante do nosso Senhor Jesus e diz assim: olha, esses sinais que você faz, Senhor, é certo que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então ele já olha para Jesus e vê uma referência de quem? Que Deus, aquele a quem ele mesmo ministra, o próprio Nicodemos, porque ele era mestre, então era conhecedor da palavra, então ele ministrava o próprio Criador e Eterno. Ele diz agora para Jesus que Jesus realmente tinha algo com Deus, porque o que ele operava, somente Deus sendo na vida dele. Mas o interessante é que ele vai ter com Jesus de noite. E olha que engraçado. E aqui eu já começo a trazer para a nossa reflexão no dia de hoje. Por que Nicodemos vai ter de Jesus com noite? Vai ter com Jesus de noite, para que as pessoas ao redor não vissem ele indo buscar algo com Jesus. Interessante que muitas vezes nós agimos de igual modo. Nós estamos na surdina, nós estamos, como eu costumo dizer, 007 camuflados. Estamos querendo mais de Deus, mas não semeamos mais de Deus. Deu para entender? Vou explicar. Muitas vezes nós estamos numa roda de amigos, conhecemos, sabemos que Deus que é poderoso, que Jesus, o nome dele estraçalha tudo, mas quando eu estou em certas rodas de amigos ou familiares, não faço menção dele. E por que não faço menção dele? Porque estou agindo como Nicodemos, estou indo ter com Jesus de noite. Mas a palavra do Senhor fala que eu preciso manifestar a luz para que vejam as minhas boas obras e glorificam o Pai que está no céu. Ou seja, precisamos fazer mais menção do nosso Jesus a quem nós servimos. Sabemos que ele tem todo o poder, sim ou não? Sim ou não? Temos a palavra do Senhor que relata os seus grandes feitos, e os seus grandes feitos foi vida,
cura, restauração, expelir demônios, preparar, enviar, e agora aqueles que ele enviou também dando relatos dos grandes feitos que eles estavam fazendo mediante o ID do Senhor Jesus. Sim ou não? Sim. Então nós temos todo o conhecimento que Jesus ele é poderoso. Então por que certas situações na nossa vida não mudam? E quando eu falo certas coisas na nossa vida mudar, eu não estou falando do exterior, eu estou falando do que já foi ministrado aqui, o nosso interior. E hoje o Senhor vai tratar muito o nosso interior. Lá dentro. Terra que só o Senhor pode passear. Queria eu poder entrar dentro da nossa irmã Viviane, lá no coração, e arrancar aquilo que não agrada a Deus. Queria eu poder fazer isso. Não só na vida da Viviane, mas também na minha própria vida. Porque tem coisas lá dentro que eu sei que não agrada a Deus. E quando eu menos espero, elas se manifestam. Eu também queria ter esse poder de entrar lá dentro e arrancar. Então por que isso não acontece? Porque a palavra do Senhor é bem clara e ela vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quem é que limpa? A palavra. Ou seja, o próprio escritor diz que a palavra do Senhor ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai aonde? Entre espírito e alma, junta aí medula. Ela vai lá no meio, no meio. A palavra do Senhor também vai nos dizer que nenhuma palavra que o Senhor lança volta vazia. Antes, faz aquilo a qual ela foi direcionada. Olha que tremendo. Então, porque muitas vezes parece que a palavra vem, bate, mas não fica. Já vamos chegar lá. Nicodemos continua o diálogo. E o Senhor Jesus vira para ele e fala assim, olha que tremendo, e eu acho isso muito interessante. Olha, Deus é contigo, porque esses sinais são tremendos. E Jesus, sem ficar rodeando, ele diz assim, preciso vos nascer de novo. Já corta a papagaiada e já vai na emenda. Preciso vos nascer de novo. Pronto, simples assim. E ele fala, aí começam as indagações. Quando o Senhor nos leva para uma intimidade onde ele nos relata que ele quer mais de nós, começa o que de nós? As indagações. Mas Senhor, quer ver? O Senhor vira e fala para nós assim, olha, vai lá e libera o perdão. Um exemplo, para ficar bem claro. Aí nós falamos assim, Senhor, mas foi ela ou ele que me magoou. Senhor, eu falei isso, mas por que eu falei isso? Porque ele ou ela falou isso, isso e isso, Senhor. Então eu só me defendi. Mas o Senhor está falando para você ir lá e liberar o perdão. E você fica nessa luta constante, dizendo o quê? Indagações, Senhor, mas por causa disso, mas é por este motivo, mas é por isso outro, Senhor, é por isso, nós sempre estamos indagando, colocando barreiras entre nós e o nosso Pai, e queremos experimentar de Deus o sobrenatural, mas quando o Senhor nos pede coisas simples, nós não conseguimos fazer. Foi aqui, ele veio já colocando Jesus lá em cima e Jesus, Nicodemos, nasce de novo. E aí ele começa, mas Senhor, eu sendo velho, vou voltar para o ventre de mamãe e nascer de novo? E Jesus já indaga, meu, tu é mestre. E não sabe essas coisas. Eu estou falando de coisas terrenas, coisas simples, assim, ó. Sabe o que eu acho muito incrível? Jesus ali indagando com Nicodemos. O que eu estou falando é tão simples. Porque com certeza já tinha conhecimento de quem? De João Batista, o que batizava. Ele, sendo mestre, falou, eu não vou me submeter ao quê? A este batismo. Porque João já estava batizando. Mas eu quero continuar porque eu quero entrar porque nós lemos esse versículo de Deus amar o mundo de tal maneira. Mas primeiro vamos deixar o Senhor nos tratar. Ok? Sim ou não? Sim. Mas só que Jesus, quando fala que ele precisa nascer da água, Jesus vai um pouquinho mais além. Preciso vos nascer de novo. E ele fala, mas como assim? E Jesus fala, você precisa nascer da água
e do Espírito. Da água e do Espírito. Descemos as águas, mas não nascemos também para o Espírito. Deixa eu correr. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então entende-se que o batismo nas águas representa o quê? Arrependimento. Porque o batismo nas águas representa: eu estou arrependido, confesso que eu sou um pecador e eu preciso nascer de novo. E nascer do Espírito? Por isso que ele fala, tu sendo mestre, e ele diz, não te maravilhes de ter dito isso, necessário que você nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a voz. Olha o Senhor trazendo para o natural. O vento assopra e você escuta o vento soprando. Não tem dia que o vento vem forte e a gente fala, o vento está forte. Meu Deus, desliga esse ventilador aqui, Barão, por favor. Desliga, que vai ficar voando as folhas. Vai lá. Isso, garoto. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vai ficar saindo toda hora aqui e eu quero correr. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E Jesus continua. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sai do natural e vem para o sobrenatural. Sabe o que o Senhor está querendo já nos trazer para uma reflexão? Amar na carne, nós sempre não seremos melhor. Douglas, explica melhor. Se eu continuar querendo amar, agindo na carne, este amor não será um amor que agradará a Deus. Deu para entender? Não, então eu vou explicar melhor. Por quê? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Ele é Espírito. Ele é espiritual, já não é mais carnal. Porque o sentimento da carne, em Gálatas 5, vai deixar bem claro para onde a carne pende. Entende-se que a palavra do Senhor diz que largo é o caminho que leva para a perdição, mas estreito e apertado é o caminho que leva para a vida eterna. Então, largo e estreito. Se eu andar na carne, a carne sempre vai cobiçar para o que é mal. Isso é fato, porque a carne quer viver a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Bateu, eu bato também. Xingou, eu xingo também. Agiu com grosseria, eu vou reagir com grosseria. Então entende-se que largo é o caminho que leva para a perdição. Eu agindo na carne, automaticamente as reações também serão na carne, e a carne ela sempre pende para uma união ou para uma desunião. É claro que é para uma desunião. Porque eu guardo sentimentos dentro de mim, eu até consigo estar no mesmo ambiente que a pessoa, mas eu não consigo agir com todo o meu coração. Sim ou não? É fato, porque nós estamos na carne. Por isso que Jesus traz um alerta. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele continua dizendo, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Jesus no diálogo com Nicodemos. E testificamos o que vimos. E não aceiteis o nosso testemunho. Jesus falando, Jesus mostrando, Jesus curando, reconhecimento deste homem, porque ele reconheceu, esses sinais é só se Deus for com ele. Mas mesmo assim ele fala, mas vocês não querem aceitar. Muitas vezes somos nós, estamos na casa do papai, estamos buscando o papai, louvamos que deixa o céu descer, faça conosco aqui na terra como é aí no céu, porque o louvor é isso. Nós conseguimos saber como que é o céu? Eu vou te explicar. Apocalipse. E João viu milhões de milhões e milhares de milhares fazendo o quê? Glorificando. Os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostrados diante de quem? Do Senhor Jesus. Fazendo o quê? Reverenciando, adorando. Em todo o tempo. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Lá no céu é a adoração. Lá
Lá no céu é gratidão. Lá no céu é isso que acontece lá no céu. Aí nós louvamos agora, deixa o céu descer. Seja feita a tua vontade. Como? Assim como é no céu é adoração. E aqui na terra? Já vamos chegar lá? Vamos continuar? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso Jesus testificando dele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus relata que era necessário ele morrer, para que então ele fosse ressuscitado pelo Pai. Ok? Então ele vem trazendo todo o relato. Ele entra, ora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele entra no versículo que lemos. Porque Deus amou de uma tal maneira que ele deu. E é sobre este dar que eu quero falar aqui nesta noite. Mas observa que antes de dar, eu preciso primeiro ter um sentimento. E que sentimento é esse? Já foi falado aqui. Amor. O louvor que nós lemos, em teus braços é o meu descanso. E por que no braço dele é o nosso descanso? Porque ele nos amou. Por isso que hoje eu consigo encontrar descanso. E por que eu encontro descanso? Porque o amor dele é sincero e genuíno. Porque lá eu posso desabafar. Lá eu posso, de fato, me sentir seguro. Porque o amor é algo tão fenomenal que ele te envolve. Te trazendo um sentimento de proteção, de estar guardado, de alguém estar zelando e velando pela tua vida. Por isso que o escritor diz, o Senhor amou de uma maneira que não pode ser natural, é uma maneira sobrenatural. Por isso que o Senhor nos convida a andar no Espírito, para que então possamos amar sobrenaturalmente, não este amor terreno. Quer ver? Jesus vira e fala para os seus discípulos, a paz eu vos dou. Não, a paz eu vos deixo. A minha paz eu a vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer que no mundo tem um tipo de paz, mas a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo o entendimento. Tá ficando claro? Tá ficando claro? A paz que ele nos dá não é a mesma que o mundo pode nos oferecer. Paz que ele nos oferece é quando nós estamos em meio às lutas. Em meio às lutas, aqueles que estão sem estar cheio de Jesus, o que eles fazem? Se desesperam em meio às lutas. E no se desesperar, ele já não consegue escutar a voz do Pai. Porque primeiro vem o desespero, primeiro vem a angústia e depois a voz do Senhor. Ela já não entra, porque o coração já está preenchido daquilo que não é dele. Por isso que ele fala, a paz que eu vos dou excede todo o entendimento. Se assim a paz que ele nos dá excede todo o entendimento, quanto mais este amor. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor, ele deu o seu Filho. E a palavra dar é doar-se. Já observou? Doa sangue e salva uma vida. Doa órgão e você salvará mais vidas. Então você vê que no doar gera-se vida. E o Senhor nos chamou para gerar o quê? Vidas. Olha que interessante. Então preciso eu primeiro me encher deste amor para que então agora eu possa gerar vidas. Mas só que eu muitas vezes trago isso para o meu Senhor Jesus. Que é Ele que vai gerar vida. E de fato, um planta, outro cresce, mas só o Senhor dá crescimento. Mas tem atitudes nossas que apontará para quem? Para o autor e consumador da nossa fé.
as nossas atitudes. Eu vou falar o que aconteceu hoje. Fui chamado para buscar um cliente. E o GPS me mandou para uma rua. Mas só que eu vi que do lado era o macro. Eu entrei na rua, não tinha ninguém. Eu já deduzia no macro. Quando eu entrei, a mocinha já estava na porta do estacionamento e disse assim: moço, estaciona um carro do lado de cá que eu vou levar o carrinho até aí. Aí eu falei: não, deixa eu estacionar o carro do lado do carrinho, a gente já joga as coisas dentro do porta-mala. E assim fizemos. Deixei os vidros levantados por causa do ar-condicionado. Falei: olha, tá muito calor, já entro e deixa que eu guardo as coisas no porta-mala. E comecei a guardar, a senhora já entrou e depois a garota entrou. E aí começamos a conversar referente à depressão. Que muitas vezes a gente primeiro precisa acontecer algo grave para nós darmos atenção. Não é verdade? E depois que essa moça, infelizmente, essa garota de 17 anos, foi acometida de tirar a sua própria vida, você viu que repercutiu de uma maneira tão grande nas redes sociais que está todo mundo falando a respeito disso, que depressão não é frescura, que depressão não é coisa da cabeça, que depressão é algo real. Mas só que nós não precisamos esperar acontecer. E aí entramos nesse assunto de depressão. E eu comecei a abordar o assunto do amor próprio. Que o Senhor Jesus já nos trouxe este alerta do amor próprio. Porque o amor próprio nos blinda de tudo que é externo. Porque o amor próprio nos dá alvo, o amor próprio nos dá segurança, o amor próprio nos dá estabilidade, o amor próprio nos dá firmeza, o amor próprio nos preenche de uma maneira tal que o exterior é anulado. Eu não sou mais movido pelo exterior, mas sim pelo meu interior. E o meu interior já está gritando, porque uma voz que está lá dentro começa a ecoar, que é a voz do Espírito de Deus, dizendo: você vai conseguir, você vai sair, você vai prosseguir, você vai continuar, você vai perseverar, porque a voz do Espírito Santo, ele só nos traz isto, ele só traz palavras que edificam. Se é para chorar, ele chora com você, ele não fala que é coisa da sua cabeça, ele não fala que é coisa imaginária, porque quando você chora, ele chora. Ele vai até o Pai e leva as suas lágrimas como uma mensagem ao Senhor, por isso que ele geme conosco. Isso é interessante. Eu comecei a falar isso com ela, e daqui a pouco nós chegamos e era num prédio, e estava uma senhora e uma mocinha, e eu falei: gente, como vocês vão subir isso? E aí elas: não, a gente dá um jeito. Eu falei: mas tem caixa de leite, tem caixa até a tampa de aquele suco, pesada as caixas, não era caixa leve. Ela falou: não, a gente já está acostumado. Eu falei: tudo bem. Aí chegou na portaria, ela gritou lá, acho que era o esposo, não sei. Aí eu falei: agora eu fiquei mais sossegado, mas eu descarreguei tudo que estava no porta-mala e levei. Quando eu estava indo embora, a garota: moço, de que religião que o senhor é? Aí eu franzi a testa, eu falei: mas por quê? Porque esta atitude que você teve e as palavras que você falou lá dentro do carro não é de uma pessoa normal. E aí eu falei: eu sou pastor, servo de Cristo. Para você ver que uma atitude pequena, porque nada mais do que lógico um homem carregar aqueles pesos, porque uma era uma senhora e a outra era uma garota. Magra, bem magra. Para carregar aquela caixa de leite, para carregar aqueles pesos. Então nada mais óbvio do que você ajudar. Não precisa ser mega, hiper, super cheio de Deus para fazer isso. Basta você ser bom. E assim eu fui. Mas ela falou do gesto, mas também falou das palavras. Referente ao amor próprio. E isso me chamou muita atenção. Para você ver que gestos e palavras apontaram para quem? Para o Senhor Jesus. Então, este amor próprio, este amor que o Senhor Jesus, este amor que o Criador teve para conosco, ao ponto de ele dar o seu filho, a ponto de ele doar. Eu fui procurar no dicionário o que é doar-se, ou doar. Oferecer. Entregar a posse de. Entregar.
ofertar gratuitamente algo a uma pessoa. Demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Doar-se. E neste meu período de cristão, neste meu período de servo de Deus, eu nunca ouvi nas minhas orações, eu nunca presenciei na minha caminhada com o Senhor, Ele jogando na minha cara as suas benevolências, as suas misericórdias. Ele nunca jogou na minha cara: olha, o meu filho morreu na cruz por sua causa, então você tem que valorizar isso. Ele nunca chegou para mim e obrigou eu a olhar para a cruz, obrigou eu a olhar para aquele gesto e falar: agora você tem que me amar. Ele nunca fez isso. E por que ele nunca fez isso? Porque a própria palavra, ele deu o seu filho, ele já deu sem esperar nada em troca. Porque o doar, se você não espera nada em troca, você vai doar um órgão para um filho seu, você vai esperar o quê do seu filho? Ele não pode dar nada. Mas por que você não vai esperar nada dele? Porque foi gerado nele vida. E a partir do momento que gera vida, eu já me alegro. Ponto final, para mim já basta, porque gerou vida. Mas só que nós, com este amor corrompido, cheio de mundo, cheio de sentimentos horrendos, tudo que nós fazemos, nós esfregamos na cara. Tudo que nós fazemos, nós falamos, nós jogamos tudo na lata da pessoa. Aí eu pergunto, isso é amor? Porque Paulo era perseguidor, depois ele conhece este amor, ele conhece esse gesto do Pai, que deu o teu filho, e ele honra, e aí ele vai lá para Corinto, e escreve assim, não precisam abrir, gente, isso é lindo demais, um homem que era perseguidor, carrasco, cheio de ódio, estava lá na hora que mataram Estevão, e tinha carta para ir para Damasco, para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, e para matar os cristãos. Ele tem um encontro com Jesus, genuíno, e no encontro ele já fala: quem és, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, você vai ficar recalcando com esses aguilhões, não vai dar para você, homem. E ele é acometido de uma forte luz e causa cegueira. E ele vai para a casa do homem, ele continua a sua jornada. Porque ele foi para Damasco, mas chegando em Damasco o sentimento já era outro. Porque o coração já estava cheio de Jesus. E ele começa agora a orar e a jejuar. E agora ele começa a ter mais de Deus. E ele se alimenta e ele vai agora pregar o evangelho. Este homem que tinha 1001 motivos para continuar sendo carrasco, ele foi acometido, foi afligido com este amor de Jesus e ele foi mudado. Olha o que este homem escreve. Olha o que este homem escreve. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, mas não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, olha que incrível, gente, o amor nunca falha. Um homem que era perseguidor, que os grandes cristãos que haviam sido presos, ele estava lá. No apedrejamento de Estevão, ele estava lá. E agora ele vem escrever e diz assim: o amor, ele nunca falha. E por que na nossa vida não é igual? Porque nós não vemos o nosso amor brotando nas pessoas. Porque tudo que nós fazemos
aquilo, nós sempre fazemos esperando algo em troca. Sempre esperamos algo em troca. E quando não é respondida, a primeira coisa que nós fazemos é jogar na cara da pessoa aquilo que nós dizemos ser amor que nós semeamos. Mas este homem cheio de maldade no coração é cometido, cheio de Jesus, e ele vai nos dizer que agora o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Olha que incrível como o amor tudo crê. Sabe o que ele está dizendo? Será envolvido. Eu não vou cansar de semear até que amolece o coração endurecido e essa pessoa conhece este amor. É isso que ele está dizendo. O amor tudo espera. Sabe o que é isso? O amor traz esperança. Esperança no quê? Na mudança. Então ele não se cansa de fazer o bem, porque ele sabe que no tempo oportuno ele vai colher aquilo que ele está semeando. E ele continua dizendo, e o amor tudo suporta, o amor aguenta tudo, a ingratidão, o louvor que nós sempre louvamos aqui, sacrifício e adoração, e quando vem o desamor, e quando vem a desunião, e quando vem a ingratidão, a pessoa suporta, porque ela não está baseada, ela não está alicerçada nas reações humanas, ela está tão cheia de amor, que ela semeia, e ela não vai cansar de semear, porque é dela. Fazendo uma comparação aqui com a palavra que está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Você não observa mais ele jogando na cara de ninguém que ele deu o seu filho. O amor dele foi acima de tudo, e por ele amar, ele entregou o seu filho, ponto final. Então o que ele espera de nós? O que ele espera de nós? A Bíblia diz que não julgues para não ser julgados. A palavra do Senhor diz que com a mesma medida que mede, também serás medidos. Isso me traz para uma reflexão do quê? Se eu julgo, eu vou ser julgado. E se eu medir, eu também serei medido. Então, se eu semear, também colherei. Se eu semear amor, também colherei amor. Então, eu não vou desistir. Porque se a palavra está me dizendo que de Deus não se zomba, tudo que eu semear eu vou colher, então quer dizer que se eu semear amor, também colherei nem vou colher. Quer ver um exemplo maravilhoso? Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Um cobrador de impostos que subiu numa árvore para ver Jesus. Certo? E aí Jesus olha para ele e fala, desce, porque eu vou pousar na sua casa hoje, homem. Ele era o quê? Cobrador de impostos. Sim ou não? Cobrador de impostos. Aos olhos dos homens, ele era tido como um pecador. Um homem mau. Que trabalhava na colheita, a mando de Roma. Mas só que quem convidou ele? Jesus. E onde Jesus falou que ia entrar? Na casa. O homem já desceu convertido. E escutando os homens ao seu redor falando, mas Jesus vai entrar na casa deste pecador? Deixa eu ler para vocês o que esse homem fez. Quando o amor envolve. Sabe aquele versículo que nós até louvamos muitas vezes? Quem está em Cristo, nova criatura é. Conhecemos? É conhecido de todos nós? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que faz tudo novo. Olha que interessante, Zaqueu recebe o convite. Lucas 19, do versículo 5 em diante, vai dizer assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu
e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um pecador. Então Zaqueu, quem levantou? Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus pediu para ele? Jesus não pediu para ele. Só falou para ele descer, porque aquela noite ele ia pousar lá, na casa dele. Ele pousaria na casa dele. Não fala nada de noite, só pousaria na casa dele. Mas só que com certeza, no caminhar para a sua residência, a multidão murmuravam, dizendo que ele era um pecador. Ele, recebendo Jesus alegremente, porque a Bíblia diz, ele se levanta e diz para o Senhor: pego tudo que eu tenho hoje e reparto, pego a metade de tudo que eu tenho hoje e repartirei com os pobres. Jesus pediu? Não, Jesus não pediu. E o que levou ele a fazer isso? Amor. O amor o envolveu. O amor se doou para ele. Escute. E ele diz: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se eu cobrei a mais, se eu agir de alguma maneira errada, esta pessoa, ela pode chegar até mim que eu vou restituir ela 4 vezes mais. Incrível que o Senhor Jesus não pediu nada disso. Mas só que o amor que envolveu aquele homem, a gratidão, era tão grande, que automaticamente aquilo que estava fechado nele abriu. Porque ele já não poderia ter ajudado os pobres? Poderia ter ajudado os pobres. Então por que ele não ajudava? Porque até então ele estava totalmente envolvido no seu egoísmo. Só pensando em si. Só olhando para dentro de si. Então ele nunca reparava aos pobres. Mas só que agora, ao encontrar-se com Jesus, a primeira coisa que ele atenta é quem? Vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. Olha como muda. Olha a pessoa virando uma nova criatura. E ele dizia: aquele que de algum modo eu defraudei, de alguma maneira, este eu restituo 4 vezes mais. É automático. Por isso que é melhor dar do que receber. E nós já vamos ler isso também. Olha que interessante. Aí Jesus, vendo aquele gesto, ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero citar mais algum exemplo. Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 12. Mateus 7 e o versículo de número 12. Prometo que a próxima vez eu já vou escrever até os versículos para a gente tomar mais tempo. Olha o que diz, Mateus 7, versículo de número 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Olha que interessante. Ele fala: tudo que querem que faça para vós, faça a vós também. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faça primeiro. Faça primeiro. Mas só que nós cansamos muito rápido quando começamos a fazer. Porque queremos resultados a curto prazo. Não importa. Eu vou trazer um exemplo claro. Ok? Eu conheço um bocado de nutrição. Conheço um bocado de atividade física.
certo? Conheço. Então por que eu estou gordinho? Se eu conheço tudo isso. Porque não basta conhecimento. Precisa ter prática. Eu posso ter o conhecimento do mundo. Se eu não colocar em prática, eu não vou emagrecer. Se eu não começar a me sacrificar e eliminar algumas coisas, eu também não emagrecerei. Mas só que eu levei quase 5 anos para engordar tudo isso. Aí eu vou para a academia. Me dedico 1 mês. E não vejo o resultado que eu esperava. O que eu faço? Desisto. Simples assim. Porque os meus olhos não estão no alvo. Meus olhos estão na caminhada. E se eu colocar meus olhos na trajetória, eu canso e paro. Aqui está dizendo que, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Mas só que eu canso rápido. Eu deixo de investir. Porque é tudo a curto prazo. Eu quero para agora, eu quero para já. E eu pegando esse exemplo, pode ver, eu sei o bem que preciso praticar, mas não pratico. E por que eu não pratico? Porque aí vem as indagações, vem mas eu não tenho tempo, mas não dá, mas é difícil, mas é complicado. E aí você vai entrando debaixo desse monte de culpas que você coloca, desse monte de desculpas e nunca atinge o seu alvo. Assim aqui. Portanto, eu quero ser amada. Então ame. Mas eu já amo. Eu quero ser cheio de Deus. Guardo os mandamentos. Ando direitinho na regrinha. Aí Jesus fala, pega tudo seus bens, vende e siga-me. Aí não dá. Porque como nós lemos no amor, relatado por Paulo, a carta aos Coríntios, ele diz, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. E o amor nunca falha. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor são infinitas, porque Ele deu o seu Filho. E até que Jesus volte, ainda há esperança para nós na terra do vivente de sermos transformados. Então observa que eu preciso fazer primeiro para receber. Mas eu não faço. E quando eu começo a fazer eu canso rápido. Como eu canso de fazer o bem? Mas o mal, o mal eu sou afiadinho. Me canso de fazer o bem, mas não canso de me estressar. Me canso de fazer o bem, mas não me canso de me ocupar-se com coisas que não me edificam. Você observa que tudo que é para um bem maior eu canso rápido, mas para o que não é, eu insisto. Essa pessoa vai me pagar até o último centavo, tudo que ela fez comigo. E aí nós vamos cada vez nos distanciando do Senhor. Outra coisa maravilhosa, já foi citado aqui, eu gostaria, Provérbios 11. Observando que nós estamos falando de nos doar. Está ficando claro o que é se doar? O que é amar ao ponto de dar-se, de doar-se, para que então gere vida? Provérbios 11, versículo 24. Olha que tremendo. E 25. 11 de Provérbios, 24 e 25. Olha que lindo. Há quem distribua e ainda se lhe acrescente. E aos que retêm mais do que é justo, mas vai sofrer a perda. A alma generosa será próspera, e o que rega será ele mesmo regado. A tradução está diferente, né? Lê para nós, irmão Viviane. 24. 11, 24.
Provérbios 11, versículo 24. Ainda temos 10 minutinhos. Há quem distribua e ainda se lhe acrescente. Olha que tremendo. 11, 24 e depois o 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que lhe tem mais, do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ou seja, o que é descendentado? Sem sede. Ele vai estar. Aquele que dá de beber, ele automaticamente também beberá. Olha que tremendo. Há quem distribua e ainda se lhe acrescente. Olha que tremendo. Eu distribuo e ainda recebo. Eu estou distribuindo e estou recebendo. Algo extraordinário. E eu vou citar aqui, sem a permissão da minha esposa, mas é algo para que nós entendemos. Minha esposa, ela tira a roupa do guarda-roupa, ela doa. E o guarda-roupa dela nunca está vazio. Nunca está vazio. Porque ela primeiro doa. Aí entra, doa, entra, doa, entra, doa, entra, doa, entra. Deu para entender? Na medida em que eu dou, eu recebo. Há quem distribua e se lhe acréscimo. Eu estou dando e está acrescentando. Aí diz, a alma generosa será próspera, e o que rega será ele mesmo regado. Imagina eu regando e a água caindo aqui. Estou regando e a água automaticamente vindo. Olha que interessante, eu faço para o meu próximo o que eu quero que faça para mim, Deus me abençoa. Olha que interessante. João capítulo 15. Aquele que está em mim, enxertado em mim, dá fruto. Lindo até aí, né? Mas só que Jesus continua dizendo, e limpa-se para que dê mais fruto ainda. Na medida em que eu estou semeando o fruto, eu estou sendo limpo por ele e dando mais fruto ainda. Olha que interessante. Então, com o Senhor, realmente a gente vê concretizar na nossa vida que é 1 por 100, 1 por 30, 60 e outro por 30. A matemática do nosso Criador é extraordinária. É maravilhoso. Olha que tremendo. 2 Coríntios, capítulo 4. Na medida em que eu semeio, na medida em que eu me dou. Olha o que acontece na minha vida. Então, ó, ficou claro. Primeira, generosidade de Zaqueu. Zaqueu foi generoso ou não? Foi generoso. Já levantou e falou, vou pegar tudo que eu tenho e vou dividir com a metade. Claro até aí? Segundo, primeiro eu faço para depois eu receber. Tudo que querem que faça para vós, faça você também. Segundo, na medida que dá, lhe é acrescentado. Eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Recebo de quem? Do homem? Não, recebo de Deus, porque afinal eu estou representando quem? O reino dele. E o reino dele é automaticamente. Eu semeio que nem um soldado. Ele vai para a guerra representando o reino. Quando ele volta de uma guerra, tem a paga. Não tem a paga? Ele recebe. Assim somos nós, guerreando com o Senhor e o Senhor nos pagando. Pagando com o quê? Com graça, com paz, com alegria, com amor, com fé, com força. Cada vez mais. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Isso daqui é tudo exemplos de homens que se doaram para o Evangelho e foram prósperos demais. Achou, minha irmã? 2 Coríntios 4, 10 ao
versículo de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós somos loucos por causa de Cristo. 4. O seu é totalmente diferente, né? Segundo 4, 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos. Até o 12, tá? E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Amém? Eu vou ler na minha tradução para você acompanhar, entendeu? Porque é totalmente diferente, mas o sentido dela é 2 Coríntios que você estava, né? Sim. Não. Primeiro. A primeira. Não, que isso. Nós estamos aqui para aprendermos junto. Está tudo ao vivo, viu? Aqui, ó, 10. 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Olha o que é se doar. Olha que poderoso é quando nós nos doamos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, aonde? No nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também aonde? Nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, quando tudo isso vai se concretizar na minha vida? Generosidade, porque Zaqueu foi generoso. O aconselhamento do Senhor Jesus, faça você primeiro o que querem que faça para vós, né? Segundo, na medida que dá, lá em Provérbios, também lhe será acrescentado. Enquanto eu rego, eu serei regado a mim mesmo. Olha que lindo, gente. Isso é muito lindo. Isso é se doar. Terceiro, gerando vidas, porque aqui, ó, de maneira que em nós haja morte e em vós vida. Muitas vezes eu já estou sendo generoso. Sou bondoso, ajudo. Dou um trocado aqui, ajudo um projeto social, né? Todo mundo que bate a minha porta, eu já dou uma água, dou um prato de comida. Estou sendo generoso. Eu estou fazendo também e estou recebendo. Poxa, tá legalzinho, tá bacaninha. Olha, eu tenho regado, mas também eu me sinto regado muitas vezes. Eu estou gerando vida, porque em muitas coisas eu me anulo. Mas ainda há conflitos. E por que ainda há conflitos? Por que eu tenho desistido muitas vezes de fazer o bem? Por que eu me canso com as pessoas? Mas Jesus não se cansou comigo. Por que eu me canso com o sistema deste governo nosso? Me canso. E não olho para esse sistema e falo, eu posso ser a diferença no meio disso tudo. Porque eu me canso com o desânimo das pessoas, mas eu não posso olhar para elas e falar, é a melhor oportunidade de eu pregar o evangelho para elas. Porque eu não consigo olhar para uma situação que ela parece estar caótica e olhar e falar, é uma oportunidade maravilhosa para me gerar vida nessa situação. Por quê? Porque está faltando nós desfrutarmos da bondade deste amor. E nós, supostamente, dizemos que vivemos.
Porque eu falo que eu sou Jesus até a morte. Sou até bonito. Sou até tremendo. Não, sou Jesus. Estou com Jesus. Mas as atitudes têm me parado. E Jesus, mediante aquela oração, e já sentindo a agonia daquela cruz, que por 3 vezes ele clama e diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Mas aí ele lembrava que era para algo maior. Ele fala: contudo, seja feita a tua vontade. E aí ele volta e vê os discípulos dormindo. E ele olha para os discípulos: eu estou tremendamente angustiado, vocês não podem orar comigo 1 hora. Minha alma está angustiada, me ajudem em oração. Ele volta novamente. E outra vez ele fala: Senhor, eu estou angustiado, Pai. Afasta de mim. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E ele volta e de novo os discípulos estavam mimindo. Mas ele não desistiu. Porque era para um bem maior. Olha que tremendo, era para um bem maior. Porque senão ele não seria justo naquela oração que ele fez em João 17. Ele estaria se contradizendo. Ele fala: Senhor, assim como eu e o Senhor, Pai, somos um, também faça eles um em mim. Olha que tremendo. E pela 3ª vez que ele volta, os meninos dormindo, ele fala: ó, chegou a hora, vamos. E desce, mas ele não desistiu. E nós temos desistido com muita facilidade. Então o que está nos faltando? Olha o que esse homem escreve a carta à igreja em Colossos. Ele diz assim: olha, e tudo quanto fizerdes. Ele não falou uma ou outra, ele falou tudo. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Como? Ao Senhor, e não para homens. Olha a situação de Jesus. Discípulos dormindo. Mas algo maior de Deus para ser concretizado. Discípulos dormindo, mas aceitando a vontade do Pai. Discípulos dormindo, mas falou: chegou a grande obra que o Pai me trouxe para executar. Porque através desse gesto, muitos serão salvos. Enquanto nós não conseguimos ser generosos, enquanto nós não conseguimos fazer primeiro para receber, enquanto nós não conseguimos semear. E é incrível que muitas vezes a gente semeia, mas estamos esperando algo em troca. Não, a Bíblia diz: amontoa tesouros no céu, onde nada pode roubar, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Lá, começa a olhar e fala assim: Senhor, este tesouro, deixa guardadinho aí. E vai amontoando. E vai amontoando. Porque assim eu vou conseguir gerar vida. Assim eu vou conseguir colher 1 por 100. Se eu não desfalecer no meio do caminho. Como o Senhor me ensinou, eu também vos ensino. Paulo sempre fala isso. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Podem me imitar, porque eu ando conforme a vontade dele. E é isso que eu quero trazer para a igreja. Tudo que fores fazer, faça de todo o teu coração. Não para homens, mas para Deus. Ah, mas um homem ingrato, mas Deus não. Ele diz que tudo que eu faço para ele tem galardão. Então o que nós vamos orar agora? Mediante esta palavra. Pedir para que o Senhor permita, não, mas que nós permitimos o Senhor fazer moradas, como já foi dito aqui pela missionária Marlene, ampliar. Ampliar o quê? A tenda, para que transborde. Transborde o quê? Isso que é incrível. Transborde o amor de Deus em nosso coração, pelo Espírito Santo, para que agora nós podemos gerar vida. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração.